bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. Eu estou batendo um papo com o procurador-chefe do Ministério Público Especial de Contas, Dr. João Isidro de Melo Neto. E encerrou-se hoje o prazo, mas não um prazo formal, um prazo informal dado pela Procuradoria Especial de Contas para que o TCE, o Tribunal de Contas do Estado, respondesse ao requerimento da prestação de contas individualizada dos 24 gabinetes dos deputados da Assembleia Legislativa e das 22 câmaras municipais. Isto não aconteceu, como nós vimos na reportagem do Adailson Oliveira ainda há pouco no telejornal, e o senhor deu mais um prazo. Como é que funciona isso, doutor João? Nós fizemos o pedido, como eu já tive a oportunidade de falar aqui, no dia 10 de maio. Esperamos 2 sessões para que a Corte de Contas decidisse a respeito desse pedido. E até a sessão ocorrida hoje, não tivemos resposta nenhuma. Ontem, em reunião com o Colégio de Procuradores, o colégio me aconselhou que a gente reiterasse o pedido, dando ao tribunal mais uma oportunidade para que aprecie a matéria e dê uma resposta ao Ministério Público de Contas. Nem que seja um não, mas que dê uma resposta fundamentada, dizendo por que não iria fazer a requisição dessas prestações de contas. Mas esperamos, sinceramente, que o tribunal decida por cumprir o seu papel constitucional, exigindo também dos gestores que cumpram o seu, entregando as prestações de contas para que elas possam ser analisadas. Na realidade, desde o início, a nossa única preocupação, o fundamento final do nosso pedido é esse, que as contas sejam apresentadas, para que depois elas possam ser analisadas. E aí sim, a gente verificar, em caso de irregularidade, dar a certidão de quitação. Ou, em caso de irregularidade, tomar alguma das providências que já mencionamos. Um deputado me contou o seguinte: Alain, como te falei, para fazer política a gente tem que atender o cidadão, senão a gente não se reelege. Se o deputado não tiver um trocado para ajudar o cidadão, depois o cidadão queima o deputado. O deputado me ajudou, é mão de vaca. Então como é que a gente faz para juntar um dinheirinho a mais? Olha, o que a gente faz? Tem essa verba aí das passagens, a gente pede para emitir uma nota, a gente acaba não viajando, deixa um dinheirinho ali com a empresa e fica com esse dinheiro para fazer política. Isso não é crime, doutor Joãozinho? Na realidade, é a maneira incorreta de se utilizar o recurso público. Qualquer despesa pública, ela tem que ter uma finalidade pública e deve atender os princípios da impessoalidade, da legalidade, da moralidade. Eu não posso escolher para quem eu vou destinar a despesa. A despesa pública é impessoal, ela tem que ter caráter geral. Se eu vou escolher alguma parcela da população, eu devo escolher mediante critérios impessoais. Essa seleção deve ser mediante critérios impessoais, com regras objetivas e colocadas à disposição de todos os interessados. Pergunta dos internautas para o senhor. O Marcelo Lima diz o seguinte: doutor João, no caso de comprovação de irregularidades, se o nome destes deputados e vereadores serão divulgados na imprensa, pois o povo precisa saber, já que são funcionários do povo e pagos com nossos tributos e impostos. O Tribunal de Contas Especial divulgará esses nomes? As sessões do Tribunal de Contas são públicas, podem participar qualquer cidadão, está aberto para qualquer cidadão e geralmente participa a imprensa. As sessões são filmadas e essas filmagens estão à disposição de qualquer interessado no site do Tribunal de Contas do Estado. E acontecem ali mesmo, no próprio tribunal? No plenário do tribunal. Os julgamentos só podem ocorrer em sessão plenária com a presença da maioria dos conselheiros, no mínimo 4, e a presença obrigatória do Ministério Público de Contas. Então, essas sessões são públicas. Sendo públicas, todas as decisões externadas pelo tribunal deverão obrigatoriamente ser de conhecimento de toda a população. Quando explodiu toda essa celeuma, eu me lembro que alguns deputados na Assembleia chegaram a bater boca com o senhor, não pessoalmente, mas pela imprensa, e chegaram a fazer algumas insinuações, colocações bem duras. É verdade que o senhor vai interpelar judicialmente alguns parlamentares? Alain, na verdade, o que ocorreu durante todo esse episódio, desde o dia 10, foi um desencontro de informações. Há uma diferença grande entre o que o entrevistado fala e o que é publicado depois na imprensa. Algumas notícias elas foram bem recheadas com informações detidas pelos próprios veículos de comunicação. Alguns deles
foram bastante coerentes, informaram com bastante precisão o que foi o que nós Relatado. divulgamos, relatado. Mas, em alguns casos, houve informações que não partiram do Ministério Público de Contas. Então, na realidade, entendo que não houve bate-boca nenhum. O desencontro foi com relação a se dar credibilidade ou a se imputar a responsabilidade de certas afirmações que foram publicadas à minha autoria. E isso não ocorreu. Eu vi com bastante satisfação, inclusive, um pronunciamento do deputado Elcio Santiago na imprensa, dizendo que iria tomar algumas providências, mas primeiro iria requerer a cópia da ata da sessão do Tribunal de Contas, a filmagem da sessão e as gravações da imprensa, para poder verificar a fonte. Eu achei bastante apropriado, porque aí sim ele teria conhecimento, os deputados teriam conhecimento do que realmente foi dito para poder pedir qualquer responsabilização. Com relação à responsabilização de minha parte, eu procurando responsabilização, eu fui violentamente atacado por alguns veículos de imprensa, pessoalmente, inclusive. E quanto a isso, desde que ocorreram os fatos, eu já procurei a banca de advocacia que me representa, dei notícia, eles estão colecionando essas informações, eu tenho passado essas informações, e quando a gente entender que elas cessaram, a gente vai adotar as providências legais cabíveis a cada caso. O importante no regime democrático, que eu defendo, sou um defensor ardoroso do regime democrático, é a liberdade, mas com responsabilidade. Cada um pode dizer o que quiser, mas se responsabiliza pelo que diz. A última pergunta aqui do próprio Marcelo, que ele gostou do tema, disse assim, pergunte também se o procurador não teme nenhuma retaliação, já que está mexendo com poderosos desta terra. Se existe algum tipo de proteção por parte do Ministério Público ao procurador, e diga a ele que estou orando por sua vida e pela sua família. Alain, quando eu escolhi ser procurador do Ministério Público de Contas, eu sabia que tinha alguns ônus para poder exercer esse cargo. Na realidade, todo aquele que pertence ao Ministério Público não deve ter receios de exercer bem o seu papel. Então não presta concurso, vai exercer outra atividade que não oferece nenhuma espécie de risco. A nossa atuação, em alguns casos, em defesa da Constituição, das leis, da sua execução e do erário, requer que a gente tome medidas em defesa dessa prerrogativa institucional que vai desagradar um A ou B. Mas isso não nos preocupa. Nós queremos cumprir a nossa missão constitucional e o juramento feito quando nós tomamos posse no nosso cargo. Na realidade, esse juramento, lá no tribunal, é feito pelos conselheiros, pelos auditores substitutos de conselheiro e pelos membros do Ministério Público. E diz o seguinte: prometo desempenhar com independência, exatidão, justiça e lealdade os deveres do meu cargo, cumprindo e fazendo cumprir as constituições federal, estadual, as leis e normas regulamentares do tribunal. É só isso que nós queremos fazer. O Ministério Público Especial tem poder de atuação atribuído a qualquer outro Ministério Público. Aos procuradores de contas é permitido a emissão de recomendações, portarias normativas e os termos de ajustamento de conduta, os TACs. Mas talvez a falta de estrutura acaba por engessar muitas dessas ações. Eu gostaria de saber se esta carência, esta falta de estrutura, é culpa do próprio Tribunal de Contas do Estado. Muito boa a sua pergunta, Alain. Agradeço, inclusive, pela pergunta. Na realidade, o Ministério Público de Contas detém quase a mesma estrutura desde a criação do Tribunal de Contas. O tribunal já evoluiu muito e nós parabenizamos a Corte por essa evolução. Antigamente, nós trabalhávamos com servidores requisitados de setores da administração. Não tínhamos concursados. Isso causava um problema, porque várias vezes eu ouvi o técnico dizendo: como é que eu vou fiscalizar um órgão que eu vou ter que voltar para lá depois? Então, nós do Ministério Público de Contas cobramos incessantemente que o tribunal realizasse concurso público para analista de controle externo, para que a gente pudesse fazer o nosso papel com independência. E isso foi feito. O tribunal criou pelo menos 2 leis que eu tenho conhecimento. Uma primeira, 100 cargos de analista, uma outra mais 100 cargos. Já proveu mais de 60
cargos desses através de concurso público, em 2, 3 chamadas. Mas, apesar de nós estarmos pedindo ao tribunal há mais de 10 anos melhoria na nossa estrutura, hoje o Ministério Público de Contas é composto por 4 procuradores e um chefe de gabinete do procurador-chefe. E não temos mais nada, não temos mais um técnico, não temos mais um assessor, não temos mais um estagiário, não temos nem um menor aprendiz. Para ser justo, contamos com um técnico cedido pelo tribunal, que também hoje exerce a presidência do sindicato dos servidores do tribunal, e mais 3 técnicos de nível médio, para receber processo, digitar, encaminhar. Então, todo o trabalho é feito pessoalmente pelos procuradores, que têm que dar parecer em 100% dos processos analisados pela Corte. Agora, para você ver, nós somos em 4, os conselheiros são em 7. Quando um conselheiro exerce a presidência, ele fica livre de relatar processo. Quando um procurador exerce o cargo de procurador-chefe, ele acumula junto com os processos distribuídos em pé de igualdade com os demais procuradores. Cada conselheiro tem chefe de gabinete e 2 ou 3 assessores, se eu não me engano, e mais pessoal de apoio, para analisar os mesmos processos que nós analisamos. Então, nós requeremos, há mais de 10 anos, melhoria nessa estrutura e, infelizmente, até agora nós não recebemos. Eu não vou nem entrar no mérito, mas já é necessário que o Ministério Público Especial de Contas tenha pelo menos 1/3 de toda essa estrutura que o Tribunal de Contas tem. Mas não quero entrar nesse mérito. Doutor João Isidro de Melo Neto, muito obrigado pela sua vinda ao programa. Muito obrigado, Alain. Prazer bater um papo com o senhor, viu? Prazer foi meu. Para vocês de casa, muito obrigado pela sua audiência e carinho. Um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração e até amanhã.